verso 18. Acompanhe comigo no verso 18. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que lhe foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E os que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam na palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e por vez 100, outro 60 e outro 30. E você diz amém? Amém. Tome seu assento. O senhor passa muito esse filme, por favor. Bota aqui, boa que é mais ali. Isso daí é mais para pegar no pentecostal. Bota aqui no chuva mais ali. Meus irmãos, amém? Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos. Quero agradecer a Deus por chegar aqui mais uma vez. Deus abençoe a vida do pastor Joséilton, da sua casa, da sua família, desse ministério. Agora eu já me sinto em casa. Eu sou de casa, né? Eu chego, não peço nem espero nem me chamar para o culto. Já vou para cá. Não precisa nem mandar um cheiro no som. Pastor, eu vou lá e cabe no carro. Já me sinto em casa. Que Deus abençoe a vida do pastor, dessa igreja. Deus continue abençoando as irmãs, as dirigentes. Deus continue abençoando vocês. Vamos lá? O capítulo 13 de Mateus nos revela uma parábola. Eu peço que você dê bastante atenção. Você vai entender por quê. A parábola do semeador é uma das parábolas mais lindas da Bíblia Sagrada, pois ela revela o objetivo maior do reino de Deus, que é transmitir a palavra aos corações dos homens. Nessa parábola você encontra três figuras: a figura do semeador, a figura da semente e a figura da terra em que recebe a semente. O semeador, com a missão de levar a semente até a terra, é alguém que tem uma responsabilidade no coração de levar a preciosa semente até o povo. O semeador, podemos entender que no início foi o nosso Senhor Jesus, a qual, com a graça de Deus, traz a palavra até o coração dos homens no reino de Deus. Mas o semeador também pode ser você. Também pode ser eu, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele vai dizer que nós somos semeadores. Pois Paulo ele vai enfatizar a sua palavra quando ele vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então eu planto, vem outro e rega, mas o mais importante é quem dá o crescimento. Porque a nossa missão não é fazer crescer, a nossa missão é semear. Mas quem faz crescer aquilo que nós semeamos é Deus. Isso daqui dá para entender que a sua missão não é nada mais nada menos do que semear a palavra de Deus. Então, se você sai para semear, você tem essa missão de semear, mas quem vai fazer aquela semente surtir efeito não é você, é Deus. Às vezes a gente briga para que as pessoas recebam a palavra e mudem, mas não é nós que temos que mudar as pessoas. Quem tem que mudar as pessoas é Deus. Eu prego, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, nós temos essa missão de sair para semear. O salmista no Salmo 126 vai dizer: os que levam a preciosa semente com lágrimas voltarão e cegarão com alegria. Então,
A semente é dada para nós semearmos. Não importa o lugar, não importa o ambiente, porque o semeador não escolhe a terra aonde quer plantar. O semeador, ele sai para semear. Por isso que o texto vai dizer, ele saiu para semear o semeador. Mas ele não deveria dizer assim, e ele saiu para a terra boa dele para semear. Não, porque semeador não tem terra para plantar. Ele planta em qualquer lugar. Esse semeador não escolhe terra fértil, ele não escolhe terra boa, ele não escolhe terra que dá bom fruto. Não, ele sai somente para semear. Porque a missão de fazer aquela semente crescer não é nossa, mas é de Deus. Então, se você persevera, insiste em semear, Deus também vai fazer com que a semente que você plantou cresça e produza fruto para a glória de Deus. A segunda figura é a semente, porque o semeador, quando sai para semear, ele não leva várias sementes, vários tipos de semente. Ele leva apenas um tipo de semente. Por quê? Porque nós não podemos alterar aquilo que já está escrito. A palavra de Deus, ela é única. Nós não podemos enfeitar aquilo que já está escrito. A semente é uma só. A mesma semente que foi plantada no meu coração também é plantada no seu coração. A mesma semente em que você recebeu quando você estava lá no mundo é a que eu recebi também. A diferença não está na semente. A diferença não está na semente, mas sim nas terras em que a semente recebe. Por quê? Porque nós percebemos, irmãos, a palavra não foi pregada. Não, a palavra é uma só. Passaram os céus e a terra, mas a minha palavra, disse Jesus, permanecerá para sempre. Às vezes a gente fica questionando, não, mas a palavra, não, a palavra não muda. A preciosa semente não muda. A preciosa semente, que é a palavra de Deus, ela não pode ser alterada. Perceba-se de que muitas sementes que são alteradas são chamadas sementes ou transgênicos, que são modificados geneticamente. Você em casa come aquele famoso cuscuz que vem do milho. O milho, infelizmente, é modificado. Para quê? As empresas modificam o milho para que o milho aguente fertilizantes ou venenos. E precisa existir uma modificação, preste atenção, precisa existir uma modificação na semente para que ela suporte. Só que aquela semente modificada prejudica a saúde. E se modificarmos aquilo que é precioso, a palavra, haverá consequências. Haverá pessoas doentes. E já foi comprovado, irmãos, que o alimento transgênico é o pior dos alimentos, é o alimento mais cancerígeno do mundo. Por isso que nós vemos pessoas hoje tudo morrendo de câncer. Por quê? Por causa da nossa má alimentação. Se nós não temos uma boa alimentação, nós prejudicamos o nosso corpo. Mas Jesus, ele traz a preciosa semente, que é justamente o alimento mais saudável da terra. E posso ter certeza de uma coisa: produz saúde, produz vida e produz salvação. Diga amém. A preciosa semente é lançada, não mude a semente. Primeira figura, o semeador. Segunda figura, a semente. Agora vem a terceira figura, que é justamente os solos em que a semente recebe. Porque o que me chama a atenção não é o semeador sair para semear, é a variedade de locais em que a semente é lançada. Porque essa variedade de lugares significa que nós vivemos em um ambiente que tem vários tipos de pessoas. Pessoas em que recebem a palavra e se regozijam e são transformadas, e pessoas que não conseguem ingerir a palavra de Deus. Pessoas que são uma bênção na obra de Deus, e outras que não conseguem nem sequer participar direito de um culto. E você percebe de que o semeador está ali trabalhando, mas a terra é pancada. Porque a gente não tem como saber quem é terra boa e quem é terra ruim. Não tem como a gente saber se aquela terra em que eu estou lançando a semente é a terra boa. Não tem como saber. E Jesus vai explicar a parábola quando ele vai dizer: aqueles que ouvem a palavra
e não entende, olha o primeiro solo que aparece. Até a semente cai no meio do caminho, vem a ave do céu e arrebata, come aquela semente, porque não consegue germinar. Segunda terra é a terra em que está cheio de pedras, a semente cai no meio das pedras, só que a semente cresce, mas não cria raiz, o sol vem e seca. A terceira semente é que cai entre os espinhos, ou seja, a terra espinhosa, ela cresce e cria raiz, mas não consegue se manter frutífera. E a terra boa, interessante é que Jesus explica. Quando Jesus vai explicar, presta atenção, quando Jesus vai explicar, Jesus vai dizer assim: olha, aqueles que ouvem a minha palavra e não entendem, e não compreende, é aquele que ouve, que é aquela semente que foi lançada no meio do caminho, e o inimigo vem e arrebata. Sabe o que é isso? É aquelas pessoas que estão no culto, mas a mente está lá fora. É aquelas pessoas que estão no culto, mas na hora da palavra existe um chamado distração, que não consegue de maneira nenhuma prestar atenção na mensagem. É por isso que perde a bênção, porque a palavra de Deus é a única que pode te dar a salvação e que pode te ajudar no momento difícil. Aí você vem com Jesus a dizer, é aqueles que não entendem. O que é que leva uma pessoa a não conseguir entender a palavra? Só existe uma razão: estão desapercebidos. Pessoas que não estão atentas, os ouvidos atentos àquilo que Deus fala. E eu sou um tipo de pregador que eu não tenho muita rodeio, não. Eu falo normal, assim, simples, para tu entender. Por quê? Porque eu não preciso desses efeitos. Eu só preciso dizer uma coisa para você. Você precisa dar ouvido à palavra, compreendê-la, para que você seja transformado pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho de Deus ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí você vem para o culto, o cara não está nem aí para falar. Pensa uma coisa que dá mais agonia na vida do crente no culto, é na hora da palavra. Pensa numa coisa, é quando você, na hora da pregação, principalmente quando é o pregador que vai pregar biblicamente, é uma coceira, meu amigo. O cara vai, sai, vai lá fora, vai beber água, aí está distraído. A outra quer que o culto termine logo, porque está doido para chegar em casa. Não sei nem que hora eu vou terminar de pregar, mas está doido para chegar em casa, sei lá, quer assistir o dorama dele ou dela, sei lá. Esse negócio de dorama, minha mulher gosta de assistir, eu não gosto muito não. Aí fica agoniado, ou seja, o diabo já tomou a semente no coração dele faz tempo. É por isso que eu fico aqui no Jesus disse em Apocalipse: guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. Ei, aprenda uma coisa, guarda a palavra no coração, porque o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É lâmpada para os nossos pés, é a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Perceba que muitas das vezes, quando a gente sai do culto, quando vê um pregador aí prega, o culto é uma bênção, pastor. Mas pergunta a ele qual foi a palavra. Ontem o cara chegou para mim e disse assim: rapaz, fui um domingo num culto abençoado. Eu disse: foi mesmo? Foi bem sucinto. Eu disse: e aí, a palavra? Onde foi a palavra? Aí ele olhou. Aí ele disse: eu lembro. Diga onde ele foi. Foi bênção também. Eu disse: mas fala onde ele foi. Aí ele: foi em João. Eu disse: mas João quanto? João 37. Meu Deus. João 37. João 37. Foi mesmo, João 37. Eu comecei a rir, meu irmão. Porque quem lê a Bíblia sabe que João só até o capítulo 22. Eu olhei e disse: não acredito no negócio. Foi João 37? Foi o versículo 17. Eu disse: meu Deus. Eu olhei para a cara do cidadão: tu tem certeza que foi em João 37? Eu tenho. Aí depois ele ficou pensando e disse: não, rapaz, foi em João 37, não. Foi em 27, ele disse: pior ainda. Perceba que as pessoas estão na hora da palavra distraídas. Aí tem um problema, sabe por quê? Por que a gente não vê milagre hoje? Eu já falei isso aqui.
Por que a gente não vê milagre hoje? Porque as pessoas não têm mais fé. E por que as pessoas não têm mais fé? É porque não ouvem bem a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Se não tem palavra, como nós vemos hoje nos dias de hoje, culto, nós não temos fé. Se não tem fé, não tem milagre. Mas aonde a palavra é pregada, a fé é gerada, milagre acontece, libertação acontece, Deus se manifesta, a graça, a unção e o poder de Deus nessa igreja. Não deixe de falar da palavra. Glória. Aí agora vem a segunda terra. Quando a semente ela é lançada na terra em meio às pedras, a palavra vai dizer que a semente ela nasce, ela cresce, mas ela não tem raiz. É aqueles que ouvem, entendem, mas elas ouvem, entendem, se alegram, mas não criar raiz é um perigo. Não firmar a fé é um dos grandes problemas hoje. Por quê? Porque tu está na igreja ouvindo a palavra, se alegra, entende, mas não tiver raiz, o que acontece? Vem as vendavais da vida. Olha que coisa, o vento forte vai chegar para qualquer um. Tu é crente, vai chegar também para tu. Não é porque tu serve a Jesus que tu vai ficar ausente de problema, não. Tu vai passar por problema também. Aí que está o segredo: quem tem raiz permanece. Quem tem firmamento, fundamento, permanece. Não desiste da cruz. A salvação ela é mais importante. Ele não abandona. A raiz é importante. E Jesus está dizendo assim: ó, é os que ouvem a palavra, se alegram. Mas o sol queima, o sol são as aflições, os ventos são as aflições. Vai vir. Mas quem tem raiz não desiste. É por isso que é importante você criar raiz. É importante você firmar os seus passos. Porque quando as pessoas você conhece que estavam na igreja, mas aceitaram Jesus, receberam a palavra, se alegraram, ficaram até um tempinho com a gente, mas passou uns probleminha, saiu. Teve uma decepção, não foi bem no relacionamento, saiu. Aí eu fico vendo essas pessoas que trocam Jesus por causa de relacionamento, por causa de emprego. Meu irmão, tu nunca teve raiz. Porque quem tem raiz pode ter qualquer problema nessa vida. Pode faltar dinheiro, pode faltar trabalho, pode faltar saúde, pode ter problema no relacionamento. Mas Jesus é alguém que não deixa. Por quê? Porque Ele é o nosso fundamento, Ele é o nosso alicerce, Ele é aquele que nos sustenta e que nos mantém de pé. E é por isso que quem tem raiz jamais abandona. Ei, uma coisa é raiz. Criar raiz é uma coisa. Pastor, como é que eu crio raiz? Primeiro, a raiz é o que? É o fundamento ali da árvore, é o alicerce. Jesus vai falar em Mateus capítulo 7, ele vai dizer assim: aqueles que ouvem a minha palavra, olha a palavra de novo, olha o segredo, ouvir a palavra, aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. Pegou? E praticá-la, ali fica a casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem os rios e não derruba. Então o segredo está em praticá-la. Não adianta só ouvir. Não é para dar glória de galho. Não adianta somente querer ouvir e se alegrar. Tem que colocar em prática. O segredo de criar raiz é esse. Quem coloca em prática cria raiz. E sabe qual é o segredo da raiz? É que quando a semente é lançada na terra e ela começa a germinar, ela cria raiz no secreto. Ninguém está vendo, mas tem raiz. Bora, meu sonoplasta, me ajuda. Criou raiz, a semente não aparece. Perceba que a semente não aparece, mas ela tem raiz. Não precisa aparecer, não precisa ser grande. O que importa é ter raiz. Não precisa ser aparecer, ser renome. Deixa eu ver o microfone um pouquinho, meu pregador. Vou dar microfonia. Hã? Vou dar microfonia. Tá vendo? Chiado. Me ajuda aí, meu sonoplasta. Celular. Quem tem raiz permanece. E aí que tem um segredo. Perceba que quando a árvore ela é plantada, a semente quando ela é plantada, que ela começa lá debaixo da terra, começa a criar raiz mesmo, firmar raiz, ninguém está vendo.
Não é verdade? Ninguém está vendo. E quando vem aparecer, é um brotinho de nada. Não é verdade? Ou seja, é pequenininho, mas a raiz é profunda. É pequeno, mas tem raiz. É pequeno, mas a profundidade foi grande. Ninguém está vendo. É melhor ser pequeno com raiz do que ser grande sem estar firmado em Deus. Vou repetir. É melhor ser pequeno na mão de Deus, na presença de Deus, do que ser grande ser grande sem ter raiz, sem ter firmamento, sem ter fundamento. É melhor ter raiz. Aleluia. Aí a terceiro solo é interessante. Porque se a primeira semente não chegou nem a nascer, a segunda semente nasceu, cresceu, mas não criou raiz, essa cresceu, essa nasceu, essa cresceu, e meus espinhos nasceu, cresceu e criou raiz. Só que tem um problema, ela cresceu, né? Criou raiz, teve todo aquele preparo, só que tem um porém, ela não conseguia dar fruto. Porque tem pessoas que crescem, tem raiz, mas não frutificam. Tem pessoas que estão na casa há muitos anos, faz a obra, tem raiz, mas não frutifica. Pastor, por que não frutifica? Jesus explica. É a semente que cresce em meio aos espinhos. É a semente que justamente cresce no meio dos espinhos. Por quê? Porque quando você cresce em um ambiente hostil, e aquele ambiente hostil lhe influencia, você deixa de frutificar para Deus. O problema da semente não é justamente, o problema não está na semente, o problema é que ela cresceu, o problema é que ela criou raiz, mas o problema é que ela está no lugar errado. E tem ambientes em que nos impede de crescer na presença de Deus. E o que precisaria para que essa semente voltasse a dar fruto? Está em outro lugar. Era outro lugar que ela precisava dar. Por quê? Porque ela criou raiz, teve firmeza. E esse é um grande problema. Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma época em que nós estamos olhando só a aparência, aquilo que as pessoas são, mas nós não olhamos o fruto que ela produz. O dom e o talento chama mais a atenção do fruto dele. E outra coisa, o fruto é aquele que glorifica a Deus. O dom e o talento não. Aprenda isso. Quem tem dom e talento não significa que está frutificando para Deus. É só a aparência. Mas quem frutifica para Deus está enraizado, está injetado, está em Cristo Jesus. Pastor, eu frutifico. Como é que você quer eu frutifico? Primeiro, para tu frutificar, tu tem que estar em Cristo. Porque João capítulo 15, Jesus vai dizer: vós sois a vara, eu sou a videira verdadeira. Quem estiver injetado na videira verdadeira produz fruto. Como é que eu consigo frutificar? Se estiver injetado na videira, você vai produzir fruto. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então eu preciso estar nele. Para quê? Para produzir.